O que você faria se de repente possuísse o corpo de uma personagem não tão principal assim, mas primordial para a história que você mesmo escreveu? Bom, a Fiona mostrou quem é que manda pra filha do Zeden. A mulherzinha fica possessa e sai pisando duro da estufa sem se despedir. A Fiona comenta que ela apenas fugiu e não entende porque ela arrumou confusão para começo de conversa se não ia aguentar ir até o fim. O Sigrid não sabe onde enfiar a cara de tão tímido que tá, e a feiticeira fala que não entende porque ele tá assim, já que na noite passada ele fez até mais do que só beijar seus lábios. O príncipe se defende, falando que entre ele ser beijado por ela e beijar ela é diferente. A Fiona então começa a bater boca com ele, e a Eunice tosse toda vermelhinha no seu lugar. A Fiona esqueceu que ela tava ali. Ela se levanta dizendo que vai se retirar imediatamente, e agora o que esse povo precisa fazer é se preparar para deixar Eden na manhã seguinte. Eles deixaram uma bela impressão no lugar, com certeza. No dia seguinte, eles param para descansar próximo de uma cachoeira e a Fiona está inconsolável. Ela diz que até o fim da viagem não vai ser capaz de dividir a carruagem com a Lady Eunice. Sigrid questiona se aquilo importa tanto e a maga diz que para ela sim. Afinal, em outras palavras, a feiticeira queria se aproximar para verificar a intensidade dos poderes de Eunice, mas bem na frente dela, ela ameaçou uma dama e declarou guerra pelo seu amado Sigrid, provavelmente arruinando sua imagem para a protagonista da obra. O príncipe pergunta se ela é tão boa assim enquanto tá com uma pedra no lago. A Fiona diz que ela é linda e que todas as vezes que seus olhares se encontraram na festa do chá, seu rosto ficou vermelho. Aí tem, hein? O Sigrid vira a cara emburrado, parecendo claramente com ciúmes, e dessa vez eu acho que ele tem toda a razão. Mas a maga, do seu ponto de vista como escritora da história, não consegue compreender aquilo, já que o fluxo natural seria de Sigrid se apaixonar pela Eunice e ajudar os seus poderes a florescerem para derrotar o mal. Porém, isso parece que não vai acontecer, então o que precisa fazer é obter pistas da Terra Sombria que vão visitar dessa vez. Ela nota que Eunice está se afastando do grupo e sai correndo atrás dela, avisando para o seu príncipe que vai salvar uma garota inocente. Eunice, nossa protagonista, se afastou um pouco na floresta porque fica mais confortável sozinha. Com tantas pessoas em cima, ela se sente cansada. Porém, mãos a agarram por trás de repente. Dois homens estranhos perguntam o que a Milady está fazendo ali e se oferecem para brincarem um pouco. Antes que essa cena fique mais esquisita, a nossa feiticeira, já conhecendo aquele evento no livro, chega rapidamente com os olhos sérios e ordena que deixem a garota ir e voltem para de onde quer que eles sejam. Um dos homens fala que Fiona parece igualmente interessante, então vai levá-la junto. Com certeza! Como ambos não reconheceram nenhuma delas, não existe escolha a não ser assustá-los e mostrar quem ela é. Fiona reúne magia em sua mão, pronta para atacar, mas uma mão a segura e impede de começar a limpa. Uma voz diz que a dama não precisa sujar as suas mãos. Os dois homens reconheceram a figura que acabou de chegar, o nomeando como Rei Mercenário. O Hunter promete que vai controlar a situação, e ele nem precisa falar nada para o homem ficar com o rabo entre as pernas e se desculpar, já que não sabia que as garotas eram conhecidas do rei. Eles vão deixar a senhorita ir imediatamente, e Eunice é solta pelo outro brutamontes. Os homens tentam meter o pé, mas Hunter agarra um deles, falando que se o deixar partir assim sem uma punição, será mal visto pelos olhos do Duque de Haelon. Ele se vira para Fiona e para Eunice e pergunta se a sua mestra quer que ele corte o amiguinho deles lá de baixo. Não seria a primeira vez que uma punição dessa seria aplicada na obra, né? Todavia, parece que a Fiona amoleceu nesses anos e diz que não será necessário. Os homens agradecem imensamente e juram que nunca mais farão aquilo. Um deles até diz que está muito feliz por terem sido perdoados, mas a maga taca um raio perto do pé dele, deixando claro que não fez isso. Ela pede para Eunice cobrir seus olhos e tapar seus ouvidos para não assistir nada desnecessário, e dá a ordem para o Hunter acabar com isso de uma vez só. Erro meu, a diva nunca amoleceu, meus amores. Eles vão ser falecidos em breve. Mas antes disso, Fiona ordena que olhem bem pro seu rosto. Quando você tem um pedido, precisa se lembrar bem da pessoa que não deve voltar a atacar. Ambos dizem que não vão se esquecer, e assim que o sermão termina, ele aparentemente os executa. Se foi só uma pancada ou falecimento, só o Santo Abel sabe. Depois de algum tempo, o grupo chega num dos vilarejos que foi tomado pela escuridão da Terra Sombria. Até as bandeiras expostas estão escuras, e quando se aproximam mais para averiguar se tem sobreviventes, apenas um toque nos corpos faz eles se estilhaçarem e virarem poeira. O guarda-costas do Sigrid, Caim, informa que não tem nem como salvarem os corpos e questiona Sua Alteza do que deve ser feito.
O príncipe fala para usarem o local como base, já que precisam subjugar os monstros do bosque. O Caim fala que seria melhor Fiona ficar com os pesquisadores da academia, já que eles parecem ter muito trabalho a fazer. Mas é óbvio que o Siegrey não quer enviar a Fiona para um lugar perigoso. Ela o cutuca e diz que uma distinção entre assuntos privados e públicos precisa ser resolvida entre os dois. Ela aproxima seu rosto do dele e diz que sabe que não é ali que deveria estar. Para que não o deixe muito corado, a feiticeira o solta e diz que eles receberam um decreto de sua majestade e têm de trabalhar duro em suas respectivas tarefas. Siegrey retruca que vai ser por pouco tempo, inclusive diz que Abel deveria voltar logo e retomar seu lugar. Para Fiona, ele só está pensando em trazer o mestre Duque dele de volta. O Sir Linden fala que os dois cresceram muito em comparação a quando eram crianças, mas a feiticeira diz que não mudou praticamente nada, pelo menos não na mentalidade, né? Já os dois outros cresceram muito. O soldado acaba deixando cair um pingente laranja e Fiona o recupera e entrega de volta para o seu dono, ficando meio curiosa com o que era. Dentro do pingente tem uma imagem de uma linda dama. É a esposa do Sir Linden que o espera em casa. Inclusive, antes de ir, ele descobriu que ela estava grávida. Fiona dá uma bronca nele. Ele deveria ter ficado ao lado da amada no momento delicado daqueles. Mas não havia nada a ser feito, já que se tratava de uma importante missão. Ele não poderia faltar. Porém, Abel lhe deu autorização para voltar antes da data prevista. Para Fiona, ele continua sendo duro demais com as pessoas, e ela promete que vai garantir que Sir Linden volte o mais cedo possível para Heilun. O Hunter está conversando com sua mestra, e ela lhe disse que mesmo que estejam com pressa, não poderia atacar seus raios no bosque da última vez, porque assustariam seus aliados. Ainda bem que o caçador interviu naquela hora. Fiona nota Eunice ao longe e se aproxima. Junta da mesma estão os outros dois curandeiros, e a maga quer saber se eles conseguem juntos restaurar aquela terra sem vida. É algo que já fizeram antes, mas não com uma área tão ampla. Já Eunice fala que não é forte o bastante para tal feito, mas a Fiona defende. Existe uma só santa para inúmeras terras sombrias. Não é sensato carregar aquele fardo sozinha. Não é que eles não confiam na Lady, eles querem trabalhar em conjunto e ajudar em todo o possível. Se ela estiver com dificuldade, não precisa sofrer sem apoio. Eunice se enche de confiança, já que não é vista como uma inútil. Bom, depende, eu acho que você só vai ser útil lá no final, loira. Todos estão motivados, pensando que vão acabar com aquilo rapidamente e tal, porém a cena corta para um ambiente escuro. Uma figura encapuzada está agachada ali no meio, e ao se levantar damos de cara com a Fiona. Uma Fiona que parece ter sido engolida pelas sombras, aquela Fiona original. Ela sempre esteve ali o tempo todo? Sua existência não foi apagada? Por ora vamos segurar esse mistério. A Fiona escritora pergunta para uma das curandeiras se não seria possível desvendar a existência da própria escuridão. E a mulher diz que aquilo foi algo comentado já pelo Marquês Clovis. Eles conhecem o nobre, já que é quem patrocina os fundos de pesquisa da Academia Mágica. É normalmente ele que levanta a importância daquela pesquisa. E todos são gratos ao Marquês por isso. E claro, todos concordam que ele é muito bonito. Mas eu ainda acho que apesar da boa aparência, ele tá escondendo alguma coisa, hein? Por todo aquele tempo sozinho, ele esteve fazendo o que podia contra a Terra Sombria sozinho. Arendt não deixa de ser uma ótima pessoa, mas mesmo assim não deixa de ser suspeito. A mulher pesquisadora diz que estão trabalhando continuamente para derrotar a escuridão, mas raramente ganham algo com isso. O que foi descoberto até agora é que o poder mágico detido pela santa e a escuridão tem alguma espécie de relação orgânica. Fiona diz que o poder divino não tem qualquer similaridade com o poder mágico, e a magia é basicamente uma qualidade igual à escuridão. Pedras mágicas e de mana interagem umas com as outras, então se ela pesquisar mais sobre os objetos, deve conseguir alguma resposta. A mulher acha impressionante aquele raciocínio e concorda. É muito bom para ela conhecer alguém com os mesmos interesses, e ela se apresenta como Jane. Após a Fiona se apresentar também, a pesquisadora pergunta qual ela acha que é o motivo para a frequente atividade da escuridão. É uma pergunta complexa que desperta a curiosidade da Fiona também. As pessoas naquele mundo acham esse fenômeno igual a desastres naturais. Afinal, quando chega 1 ou 2 furacões no ano, a área toda fica destruída. A Terra Sombria se recupera também após algum período de tempo. Mas como a escuridão e suas aparições têm aumentado frequentemente, todos estão com uma sensação de crise. E como Jane, querem saber qual a razão de tudo. Elas vislumbram uma estátua suja e destruída cercada de corvos. E nas palavras da pesquisadora, alguns acham que aquilo acontece
aparece como uma espécie de ira de Deus, inclusive isso estaria relacionado a uma religião. Nesse momento, Eunice pergunta por qual parte da cidade deveria começar a purificação. Provavelmente deveria iniciar com a floresta. A maga começa a se questionar se escreveu algo parecido com o que Jane citou. Poderia a causa do escuro ser mesmo ira de Deus? Mas ela nem sabe se existe um Deus. Relando na água de uma fonte próxima, ela se questiona se tudo aquilo não seria culpa de uma pessoa. E se for a Fiona de verdade? O Hunter interrompe os pensamentos da garota porque quer entender por que a sua cara estava desconcertante agora há pouco. Mas ao mirá-lo, ela pareceu mais alegre. O que diabos está acontecendo? A Fiona diz que está apenas sorrindo, mas o cachorro caramelo ainda parece desconfiado. Ele ri quando ela pergunta se tem algo errado com seu rosto e revela que quando falavam sobre uma guardiã do norte, ele imaginava alguém forte de estatura elevada. A feiticeira pede desculpas por ser normal, mas o rei dos mercenários diz que não tem ninguém mais estranho do que ela, isso sim. Olhando para trás dela, o Hunter fica em pânico. O escuro está se formando. Ele pergunta se é possível que a escuridão ataque 2 vezes no mesmo lugar. Os alarmes soam. As pessoas começam a correr desesperadas, porque a escuridão está vindo de novo numa segunda leva. Fiona grita que eles não têm tempo a perder. Precisam montar em seus cavalos e partir dali o mais rápido possível. Os soldados e os combatentes devem ficar unidos com os civis. Fiona não sabe o que vai fazer, já que a escuridão está se aproximando muito rápido. Hunter traz seu cavalo para que eles partam e informa que Siegrain está ajudando a evacuar a parte do norte. A maga diz que se ele o encontrar, deve falar para ter cuidado, mas o caçador nega sua retirada. Ele deve ficar ali com ela e garantir que ela vai evacuar toda a floresta de perto. Fiona fala que ele tem que obedecer suas ordens. Ela realmente pode acabar falecendo ali. E se em uma situação perigosa, a parte mais importante subir a cabeça, pode ser o fim. Hunter fala que vai negar aquela ordem, já que recebeu uma do Duque. Abel disse que se sua filha corresse para a destruição certa, ela deve ser impedida de qualquer forma. Ele aponta uma espada para a senhorita e a Fiona garante que se forem lutar, ela vai ganhar. Ela começa a correr com o cavalo e sorrindo garante que não existe motivo para se preocupar, pois vai trazer todos de volta a salvo. Inúmeras pessoas correm do furacão da escuridão que está se formando. Eles gritam pela localização da santa, que está sendo escoltada pela própria Fiona em um cavalo. Ao chegar em uma área mais segura, a maga ordena que ela siga as ordens dos cavalheiros, que vão cuidar dela a partir dali. Os pesquisadores também juram que vão mantê-la bem. Mas antes que Fiona volte a correr, Eunice segura o seu braço, questionando se ela está cogitando voltar para a área em que o escuro está avançando. Como a Fiona fala que tem pessoas naquela área precisando de ajuda, ela vai fazer o máximo para retornar em breve. Porém, a Eunice grita que tem algo tentando acabar com a vida de Fiona. Ela sente uma presença que está na escuridão clamando por aquilo. Pelo visto é a Fiona real. Mas, ouvindo os pedidos de socorro dos pesquisadores para resgatar quem falta, Fiona larga a mão de Eunice, prometendo conversar com ela depois. Espero que depois não seja tarde demais. A Fiona está correndo agora com Hunter e um pesquisador que está agradecendo imensamente por ter sua vida salva por eles. Não conseguirem enxergar nada com tudo escuro e repleto de monstros. Ele informa também que foi o último cidadão ali, ou seja, tudo que eles precisam fazer é retornar em segurança. Porém, nesse momento, entre os cavalos, um monstro gigantesco em formato de javali surge. O monstro acaba separando o Hunter da Fiona, que ordena que ele se afaste para não se ferir. Ela aponta sua mão para a criatura, alertando que vai usar uma magia de larga escala. Um vento cortante passa pelo javali e acaba com a criatura antes que ela ataque. A Fiona olha para o Hunter e para o pesquisador e diz que aquilo foi por pouco e precisam sair dali. O rei mercenário berra em pânico para a senhorita, e ao voltar sua visão para trás, a maga dá de cara com a escuridão, que se aproximou rápido demais. Sim, a Fiona foi engolida. Nunca tinha visto tantas sombras em sua vida e sente seu coração ser sufocado por uma pressão forte. Sua cabeça dói, e nesse ritmo ela vai perder a consciência. Uma pergunta soa na escuridão. Tem alguém ali? Uma figura sombria parece contrastar com a de Fiona no meio daquele caos. Ao vislumbrá-la, Fiona fica sem entender nada. Ela consegue tocá-la? É uma pessoa? Seria ela a presença maligna mencionada pela Eunice? A Fiona está se sentindo sem ar enquanto afunda cada vez mais. Longe dali, o Siegrain olha preocupado para a cidade e Caim pergunta se não seria melhor esperar lá dentro. O príncipe sente que tem algo errado.
ele monta em um cavalo e avisa que vai buscar a Fiona. E dessa vez eu acho que realmente nossa maga maravilhosa precisa de ajuda. E aí, será que a Fiona verdadeira vai dar cabo da autora desse mundo? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui e se gostaram deixem o like e compartilhem. E sayonara!